E os ataques aos Estados Unidos mudaram o mundo. A sensação de insegurança tomou conta das pessoas. Ações de grupos terroristas se multiplicaram principalmente no continente africano, como conta aqui a nossa correspondente, a Adriana Bittar. Uma explosão no prédio da ONU na Nigéria. Uma bomba num café na turística Marrakech, no Marrocos. Só neste ano, foram pelo menos 80 ataques em 10 países africanos. O continente vive em constante estado de alerta. Com a morte de Osama Bin Laden em maio, o temor aumentou na região e analistas políticos chegaram a anunciar a possibilidade de vingança por parte de grupos radicais africanos ligados à Al-Qaeda, principalmente contra cidadãos americanos. A Al-Qaeda tem fortes vínculos com a África. Bin Laden morou no Sudão durante 5 anos, no início dos anos 90. Na época, foi responsável por um ataque contra Hosni Mubarak, presidente do Egito. E em 1998, houve o maior atentado de todos os tempos no continente. A explosão das embaixadas americanas em Nairobi, no Quênia, e em Dar es Salaam, na Tanzânia. Obra de grupos ligados à Al-Qaeda. 224 mortos e milhares de feridos. Nos últimos anos, 2 organizações têm se destacado por suas operações na África: Al-Shabaab e Boko Haram. A Al-Shabaab, que controla a região sul da Somália, faz oposição contra o governo do país e tem mais de 14 mil militantes. Recentemente, o grupo virou notícia por impedir a ajuda humanitária às vítimas da seca em áreas sob controle da facção. Mais de 4 milhões de pessoas sofrem com a fome e a seca extrema no país. A Boko Haram é contra a cultura ocidental e o significado do nome já diz: a educação ocidental é um pecado. A rede radical islâmica é responsável por pelo menos 14 atos criminosos, só de janeiro até agora. O carro-bomba, que atingiu as dependências da ONU em agosto, na capital da Nigéria, matou 21 pessoas e feriu outras dezenas. O diretor do Centro de Estudos Africanos e do Oriente Médio explica que a atividade terrorista na África não está relacionada a uma causa global, e sim a questões locais. A Al-Shabaab, apesar de ser uma filial da Al-Qaeda, só realizou um atentado fora da Somália, relembra Naim Dina, se referindo às 2 explosões em Uganda durante a Copa de 2010. A Boko Haram não é ligada a nenhuma outra organização. Tem uma ideologia exclusiva. Está limitada à sua própria ideia do que deveria acontecer na Nigéria. Ele completa: independentes ou não, vários atentados tiraram a vida de inocentes no continente africano depois de 2001. Em maio de 2003, 5 ataques simultâneos abalaram o Marrocos. Os atentados suicidas em Casablanca atingiram centros das comunidades espanhola, israelense e belga. 41 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. 2 anos depois, em 2005, o alvo foi o balneário de Sharm el-Sheikh, no Egito. 80 mortes foram registradas. Entre as vítimas fatais, egípcios, italianos, britânicos e holandeses. Em meio a tantos ataques, a África do Sul pode se considerar um mar de tranquilidade. Nunca houve um atentado por aqui e a ideia de terrorismo passa longe da cabeça da população. Mas por que um país africano, com destaque internacional, grandes centros urbanos e um alto número de estrangeiros, não precisa se preocupar com o mesmo terror? Para o analista, é simples. A África do Sul não colabora com os Estados Unidos. Não é um país aliado nas guerras. E sob uma perspectiva anti-americana, a África do Sul é muito independente em suas posições. Então, não há motivos para um atentado por aqui, completa.
mas ressalta que não ficaria surpreso se fossem descobertas operações terroristas no continente, comandadas de dentro da África do Sul. Ponto importante é a liberdade política e religiosa, que fazem da África do Sul um país aberto a diferentes culturas. A população muçulmana no país, por exemplo, não sabe o que é islamofobia. Muçulmanos com trajes tradicionais fazem parte do dia a dia das grandes cidades. Não há preconceito entre as pessoas. Para a África do Sul, tolerância é a palavra-chave. Talvez o segredo para um país que quer se manter livre do terror.